dia, boa tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha amada Porto Alegre, Brasil e mundo. Hoje nós estamos começando mais um Sala de Prescrição, aquele programa esportivo que fala de tudo, até de esportes e futebol. E hoje eu tenho a honra de apertar as mãos, tietar uma grande personalidade esportiva, um cidadão, um sujeito que no futebol, acredito eu que tenha ganho tudo. Se ele não ganhou tudo, ele vai me dizer o que tá faltando. E um cara que há muito eu queria conversar. Tô falando pra vocês, colorados, o General Bolívar. E aí, Bolívar? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que vão estar nos acompanhando aí em diversos horários. É muito legal, obrigado pelo convite. A Cláudia já tinha feito contato comigo há um tempo atrás, acabou não dando certo pelas questões de agenda, de eventos que eu tenho feito durante o decorrer do ano, mas agora estamos aí para falar sobre tudo. Ah, que maravilha! E me acompanhando na entrevista, me ajudando a esgotar aqueles questionamentos que vocês que estão aí do outro lado gostariam de fazer, tá o doutor Ricardo Nogueira. Pois é, antes já do programa eu estava falando com o Fábio. Sabe que o nome do Bolívar é Fábio Bolívar, só sabe o pai, a mãe e o irmão E os dele, irmãos, só. Né? E para mim, que sou gremista tricolor, né, e chavante, né? Estou muito feliz hoje porque o Bolívar, segundo o Jefferson, estava esses dias aí tomando um café com o Emerson, né? E o Emerson é lá um dos donos da SAF do Grêmio Esportivo Brasil, Chavante Pelotas, que foi vitorioso ontem pela Série D, né? E Série D, isso aí. Série D, né? Então o Emerson deve estar muito feliz. Mas para mim o Bolívar, sempre que eu lembro do Bolívar, o nosso comandante aqui, eu lembro do pai dele, né? E o pai do Bolívar foi lateral esquerdo, a turma da minha geração lembra, do Grêmio Futebol Porto Alegrense. E falando no filho aqui, que é o grande ídolo colorado, então eu quero puxar a brasa aqui para os gremistas, que a base ele fez lá no Grêmio e também no Guarani de Venâncio Aires, né? Então eu queria que tu nos falasse assim da tua transição, né? Como é que foi sair da base do Grêmio e acabar lá no Colorado? 1 minuto para os comerciais. Tudo bem. Vem. Chama o Túlio. Vamos lá, doutor. Cara, eu, na verdade, iniciei a minha carreira no Guarani de Venâncio Aires, né? É uma cidade que fica aí mais ou menos quase 100 quilômetros de Porto Alegre. Eu sou natural de Santa Cruz do Sul, né? E o Fabian Guedes, ele é só familiar mesmo, porque o pai, a mãe e os irmãos que conhecem. Quando eu tô em Porto Alegre, alguém me chama de Fabian, grita o nome, eu já olho, porque eu falei, é conhecido, né? Porque ninguém me chama de Fábio, é só Bolívar, né? Até então eu pago pro pai 10%, desde quando fiz essa afirmação com ele do nome. E aí jogo 2 anos na base do Grêmio. O meu treinador é o Kleber Xavier, que hoje é um técnico só, mas já foi muitos anos auxiliar do Tite, né? E eles acabam se conhecendo nessa época que eu estou no Grêmio. E acabo não ficando no Grêmio porque... E tu vê que são coisas que marcam, né? Tinha um valor de 70 mil, o valor que era pro Grêmio pagar pro Guarani de Venâncio Aires para adquirir o meu passe. E na época o Grêmio era patrocinado pela ISL. Isso. ISL, que fez um grande investimento, um timaço que o Grêmio tinha, que foi campeão 2000 ou 2001 da Copa do Brasil, né? Posso estar enganado. Em cima do Corinthians. E... Com o Tite. Tite era o isso treinador. aí, o Tite, o treinador. E aí... Túlio Milman. O Túlio. Eu acabo não ficando por esse valor. E o Grêmio tinha um acordo com o Guarani, que a partir do momento que ele não adquirisse esse valor com o meu passe,
ele tinha ainda 6 meses para poder ter o direito da compra. Fernando Carvalho, que é um cara que eu considero como um pai, esse cara esperou 6 meses passar, foi no Guarani de Venâncio Aires e acabou me contratando, porque já me observava sendo jogador do Grêmio. Então, Fernando Carvalho é um cara que montou aquela geração do Inter de 2003, 2004 até 2010 ali vitoriosa. E então, cara, pra mim super normal, até a gente conversando antes com o doutor aqui, a questão de Bolívar, que time tu torcia quando tu era mais jovem, né? E as pessoas falam, né, da história do meu pai, que foi um cara que jogou no Grêmio, mas pegou uma geração do Inter de 70 que era maravilhosa, que não tinha como. Mas o pai era um dos caras que se destacava, até porque o pai jogou seleção de novos, que eles chamavam na época, e disputou a Olimpíada de 72 em Munique, naquele atentado terrorista. Sim, acho que o Falcão tá nessa seleção. Era o pai aí pelo Grêmio e o Inter pelo Falcão. O Falcão pelo Inter. Eu me lembro que a primeira convocação dessa seleção foi para disputar o torneio de Toulon. Isso aí. Então o pai era o representante do Grêmio e o Falcão do Inter. Então eles eram amigaços, assim, sempre foram para essas seleções. Então eu acabo indo para o Inter, ficando 4 anos, sendo vendido para o Mônaco, voltando e ficando mais 4 anos. Então eu jogo 8 anos no Inter e... Mas tu jogou no Mônaco? Joguei 2 temporadas e meia no Mônaco. Pô, o Mônaco naquela época era o Mônaco, não era o Paris Saint-Germain. Não. Quem ganhava o campeonato francês era o Mônaco, era o grande time. Outro grande time daquela época era o Lyon, do Juninho Pernambucano, né? Que foi 8 vezes campeão francês seguido. Então... Que tá o Hendrick agora, Isso aí. que tá fazendo sucesso. Exatamente. Eu entrei de furo aqui na entrevista, mas eu fui convidado, eu não entrei de furo. Eu fui convidado e quero aproveitar, Bolívar, para te fazer uma pergunta que eu contei isso apenas num pequeno espaço, assim, muito restrito, mas quero contar agora. Eu estou escrevendo a biografia do Fernandão. E eu sei que vocês foram companheiros de clube, jogaram juntos, e depois ele foi teu treinador. Isso. E eu queria te ouvir um pouquinho sobre ele, até porque lá no fim deu um momento lá em que houve um desentendimento, deu uma que rusga. As pessoas ficaram falando, né? Isso. Então, como eu estou escrevendo o livro, e eu conto, eu ia te procurar, inclusive, porque eu estou escrevendo o livro aqui no programa para falar sobre isso, que isso não vai ser, cara, tem coisa muito mais importante no livro. Sim. Túlio, mas como esse assunto apareceu, cara, sim, claro. Caiu do céu a oportunidade de te ouvir. Que bom, coisa boa. Tu sabe que o Túlio entrou aqui, eu falei pra ele, né? Tanto eu e minha esposa, a gente adora estar acompanhando as falas dele, sempre ponderado, sempre um cara muito inteligente. Então, não sabendo, mas aqui tu tem um fã. Obrigado. E não preciso nem dizer que vice-versa, né? Com certeza. Eu sou muito mais teu fã do que também, pode ter certeza. E aí, Túlio, então, colorados. Essa história, cara, com o Fernandão, ela ficou mal contada para algumas pessoas, né? Quem até me comentou foi o Hélio Carraveta. Sim, que eu estive lá falando com ele. Isso, que o Hélio foi lá. O Hélio é sensacional. Hélio é um cara, falei com o Abel, falei com o Muricy, estive em Goiânia falando com a família. Estou fazendo um trabalho de pesquisa de alguns meses já para fazer o livro. Eu ia te procurar, cara. Então vamos aproveitar. Legal. Coisa boa. Aí eu já cito o programa no livro também, já entra para a biografia, já vamos fazer o bem bolado. É uma história que ficou, que as pessoas daqui a pouco acabaram levando para outro lado, né? Cara, eu e Fernandão, a gente sempre teve uma relação muito boa, mas muito boa de verdade mesmo. Ele foi um dos caras que, quando eu assinei meu contrato com o Mônaco, ele foi a primeira pessoa que eu procurei para perguntar como é que era o campeonato francês, porque ele tinha jogado no Olympique de Marseille, né? E no Toulouse, acho que jogou um pouquinho, alguns meses. Isso. Então eu fui perguntar para ele como que era o campeonato francês, como era a vida na França. Então, cara, ele sempre foi um espelho para mim, um mentor na questão liderança, um líder, né? Que até então eu acabo me tornando um capitão e um líder através do Fernandão, por acompanhar, eu por ser um cara muito curioso, de gostar de estar perto de pessoas que tinham esse símbolo de ser líder, e o Fernandão sempre foi esse cara. Então, a gente sempre teve uma relação muito aberta. E as pessoas falam, mas teve aquela vez o Fernandão foi embora por causa de ti. Não, cara, pelo contrário. Como eu era o capitão da equipe, às vezes se tivesse alguma coisa para resolver, eram discussões como em qualquer trabalho. Como em casa a gente faz com a esposa. Como quando ele fazia quando ele era o capitão, né? Exato. Com o treinador, com a direção. Às vezes tem que dar umas chegadas, Exatamente. né? E tipo questionamento. Então, acabou que os resultados eles não ajudaram.
E, na verdade, o Giovanni Luiz, que eu acho que era o presidente na época, acabou mandando o Fernandão embora. Então, mas, cara, nunca teve o Fernandão nada... como técnico. Como técnico. Sim, porque eu me lembro que a frase que derrubou o Fernandão, Sim. que ele A se zona de conforto. Sim. Ô, memória. Hoje a turma aqui tá boa de Não, memória. eu tô hein? pesquisando isso algumas vezes. Mas teve um episódio, Bolívar, que foi uma história... Cara, que eu te ouvi já sobre isso, e depois eu falo isso, porque eu tenho uma reunião aqui no Siemens agora, eu entrei de furo aqui para escrever um livro, tá? Estamos escrevendo um livro aqui no programa. Ótimo. Que é o seguinte, que teve um jogo em que tu tava voltando de lesão e tu não tava relacionado. Aí, não sei o que houve lá com o jogador que ia jogar, que não foi, ele te ligou. Juan, isso aí, tu tava isso viajando, e aí o que consta na época é que tu te recusaste a jogar. Que até teve uma Pra não ficar no banco uma e- declaração E tu tal, disseste falando que tu sobre... tava viajando, tu não tinha como voltar porque tu já tava longe de Porto Alegre. Porque O que aconteceu? Foi Inter e Corinthians no Beira-Rio. E eu, na verdade, já estava com um pré-contrato com o Botafogo. Isso faltava 2, 3 meses para acabar o campeonato. E eu tinha uma proposta desse pré-contrato com 33 para 34, que era melhor do que eu tinha no Inter. E eu não estou falando que o Bolívar é mercenário, quis ir porque estava ganhando mais. Porque eu achei que, naquele momento, eu já tinha cumprido a minha obrigação com o clube na questão assim, cara, eu acho que o meu ciclo ele chegou no final. E é melhor eu falar isso do que eu esperar alguém chegar para mim e falar, Bolívar, teu ciclo deu, tá na hora de ir embora. Porque eu já tinha entregado tudo que eu tinha para entregar pro Inter. E era uma geração que ela tava se desmanchando. Eu era um dos últimos remanescentes e depois só ficou o D'Alessandro, ficou como capitão. E aí a gente treinou num sábado de manhã, eu tava voltando de lesão. E eu não estava relacionado. Não estava relacionado nesse jogo contra o Corinthians, porque eu estava voltando de lesão e não estava 100%. E o Juan teve uma indisposição estomacal num dia antes. E eu estava viajando para São Paulo. Acabo de chegar em São Paulo. E aí o Adriano Loz me liga. O supervisor nosso, o Adriano Loz. E ele pega e fala, Bolívar, o Fernandão queria falar contigo aqui porque o Juan não tá se sentindo bem, mas eu acho que vai jogar, de repente, pra tu vir ficar sobre aviso. Daí eu falei assim, Adriano, não, pode passar o Fernandão aí. Daí começamos a conversar, Bolívar, cara, o Fernandão teve... O Juan teve isso, mas eu tenho o Índio, eu tenho o Moledo aqui, é só pra tu vir e tal. Eu falei, Fernandão, cara, eu peguei um voo, já tô aqui em São Paulo, cara. Acabei de chegar em São Paulo. Não tem como colocar o Moledo pra jogar alguma coisa assim? Não tem, mas de repente, se o Moledo não puder... Daí eu falei, Fernandão, é difícil agora eu conseguir um voo pra voltar. E eu não tô 100%. Porque se eu falo que eu tô 100% e volto, caso eu tenha que jogar e eu não tô 100%, a cobrança ela vem em cima de mim. Claro. Porque eu não vou entregar o meu melhor. E aí ficou isso, terminou o jogo, e aí foi a pergunta que fizeram pro Fernandão. Fernandão, Bolívar, por que não tava no banco? Aí foi a declaração que ele falou, o Bolívar se recusou a jogar. Isso nunca aconteceu, sabe? Nunca, jamais. Bom, então Quem conhece o meu perfil sabe que eu nunca me recusaria. Legal, cara, muito legal poder esclarecer isso. E se todos autorizarem aqui, eu vou colocar isso na biografia do Fernandão. Todos autorizam? Tem não? que botar. Tá autorizado. Sério? Eu sou gremista. Foi não tem descoberto problema. no sala de prescrição. Mas legal, legal. mas Como isso- testemunha. Ô, Jefferson. e depois conversou com ele. Sim, a gente conversou E- depois. Depois eu conversei com ele E aí e tu ele... imagino que de amigo pra amigo Sim. deva ter dito, pô, que sacanagem. Só pra rapaz. tu ver a relação que eu tenho com o Fernandão, cara. Eu sou vendido pro Mônaco em 2006. Um torcedor, e isso pouca gente sabe, tá? Isso aqui é um corte bom. Um torcedor, que eu não sei quem é, acabou pagando um valor em dólar pros jogadores, pros 11 jogadores que ficaram campeão em cima do São Paulo. Eu não me lembro o valor, tá? Me lembro que era um valor bom. E eu viajo sem saber disso. Eu volto um ano depois, encontro o Inter no aeroporto em São Paulo. O Inter, em 2007, indo disputar a Recopa contra o Pachuca, posso estar me enganado, da Recopa. O Fernandão chega em mim e começamos a conversar. Se encontramos no aeroporto em São Paulo. Eu falei assim, Bolívar, tem um dinheiro lá guardado já há um ano já, cara. Teu, que um torcedor deu pros titulares do jogo da final com o São Paulo. E aí passa lá em casa pra pegar.
Aí eles foram, disputaram o primeiro jogo dessa Recopa, eu voltei, estava em Porto Alegre, fui procurar ele, peguei para tu ver a relação que a gente tinha. A honestidade, primeiro, assim, né? eu acho que é satisfação em ter aqui, inclusive o Túlio ao meu lado, o Jefferson, o Nogueira e tu, Bolívar. Realmente és o ídolo, eu sou colorado, então, como tal, acompanhei toda essa evolução. Mas a importância, doutor Jefferson, desse programa, tu vê procurando, inclusive, o livro do Túlio, Lima aqui nesse programa está sendo construído mais, ou seja, a história está sendo escrita. Cara, É verdade, mas a é gente verdade. tem que não. ter um pouco de estrela. é. A gente tá falando do Fernandão, desculpa interromper, mas no gol 1000 do Grenal, quem fez foi o Fernandão e tava no time há pouco tempo, cruzamento do Helder. Nilmar. Mas vem cá, Helder Grande. eu gostaria porque... Então, então é isso. Poderia não ter sido ele a fazer o gol 1000 e talvez não tivesse perdido nenhuma importância, mas foi ele. Então vê como as pessoas às vezes têm uma estrela. Antes de entrar para aqui, quando convidei o Túlio, que sempre ele ilumina, ilustra, cada vez mais um programa, como disse o Bolívar, ele é um cara que tem o conhecimento, tem uma facilidade de oratória, constrói frases bem construídas, ou seja, estou sendo redundante, constrói construindo, né? Mas de qualquer maneira, reforçando o que eu estou dizendo, só para... Mas já que foi esse trocadilho, já vamos aquele Ilumilman. O Júlio, o Túlio me disse, Bolívar, que tinha um apelido por aí, que não sei se ele vai... Aliás, eu descobri que o apelido do Fernandão era Tropeço, que é o mordomo, aquele da família Adams. E o teu era Quero, não é isso? Por causa das pernas compridas, né? Compridas e torta. Mas voltando a aí. essa história do Monaco e da França, nessa época o Abelão já andava aqui pelo Inter? Sim, 2006. Pois é, então veja bem. O Abel Braga, grande zagueiro do Vasco da Gama, junto com o Brito, essa zaga aí, vou te dizer, dava um pau até na sombra, né? Mas o Abel é uma grande figura. Apesar dele ser conhecido inicialmente no futebol como um zagueiro viril, Abel e Brito, né? E depois tinha o Moisés, acho que ele jogou com o Moisés, que era outro bandido também, famoso, como dizia o Moisés, né? Zagueiro que se presta não ganha Belfort Duarte, cara. Aquele prêmio, né? Por não ter recebido cartão amarelo e tal. Mas o Abelão, fala, Milmo, depois eu completo. Não, desculpe, eu entrei aqui de furo porque eu quero aproveitar a presença do Bolívar para escrever essa página do livro. Vou deixar vocês que eu tenho reunião aqui em cima no Simers. Que é com o presidente, ele não pode deixar sabe como é que é presidente, é presidente. Então, mas agradecer a oportunidade de estar aqui, Bolívar, agradecer legal. a tua generosidade aí de contar essa história, tá? E dizer que, cara, obrigado por tudo que tu fizeste pelo Internacional, pelo esporte gaúcho, pelo teu exemplo, tua liderança. Obrigado, algo que Túlio. a gente sempre lembra com carinho, tá? Obrigado. Tá, Coração. Sucesso aí, obrigado. eu Obrigado vou- a você, desculpe a bagunça. Só um pouquinho. Disso, eu só quero agradecer. Começa o debate. Eu só quero agradecer Começa o realmente debate. ao Túlio, quando eu passei, disse que íamos falar estávamos falando, entrevistando o Bolívar aqui. Ele disse, pô, eu vou junto, tu vem junto. Então, na realidade. Tu me convidou, tu falou vai junto. Não. E nós insistimos, entra. Eu sempre vou convidar os craques, né, Tchê? Claro, a gente sempre quer Então, jogar com Túlio, os craques. Ali, ó. Então é o Mas, seguinte. aqui, ó, só para concluir, eu quero falar aqui que nem o Abelão. O Abelão foi técnico do Olympique de Isso. Marseille. E o Abelão, ele tem essa figura assim, mas o Abelão, além de falar francês e fala bem, Toca piano. toca piano. Poxa, né? já vi muitas vezes. E bebe bem. Né? Então, não é. Então, pelo Abelão, eu quero só te dizer uma coisa. Merci beaucoup. Derrian. Obrigado, Túlio. Valeu, Obrigado Túlio. pela tua presença aí. Valeu, Túlio. Grande Pois abraço. é, mas Valeu, aí tudo que eu bom. te digo, Bolívar, voltando aqui pro nosso... Né, o Abelão conheceu tudo. Porque o Abel, no Olympique de Marseille, ele leva... Gabiru. Hein? Adriano Gabiru. Não, mas o Abelão, no Olympique de Marseille, foi... Ele levou o Olympique para Champions, né? Sim, Ele sim, chegou a sim. ser campeão da Não, Champions, não. mas o Olympique tem um título da Champions. Eu né? não sei se tem. Acho que dos franceses, poucos têm, né? Sim.
Paris agora, recentemente, né? né? O Paris agora, né? Porque o Paris é um time novo, Sim. né? Tu sabe que o Paris Saint-Germain é um time recente? Não é o dos grandes... O grande time de Paris é o Racing. Né? Esse é um time antigo. O Paris é um time da década de 70, quer dizer, para futebol Mas foi injetado muito dinheiro ali, né? Sim, ali é dinheiro árabe, né? Aqui do petróleo. Mas o Abelão era lá do Olympique de Marseille, que odeiam, as duas torcidas se odeiam. Eu só gostaria... Mas ele conhecia tudo de lá. Ter a bondade, sempre eu ia aproveitar para perguntar isso pro Bolívar, porque tiveram outros jogadores aqui, ex-jogadores, que se transferiram para a Europa e que, infelizmente, a gente não conseguiu esmiuçar como é que é um jogador estrangeiro, um brasileiro na Europa, assim, não só em termos de, obviamente, os costumes locais, a adaptação à cultura local, mas o futebol, ele é universal na linguagem entre jogadores? Ela é. Ou tem essa peculiaridade de, não, aqui é diferente e o jogador tem que se adaptar? Primeiro, o brasileiro ele é muito bem visto na Europa. Eles gostam muito do jogador brasileiro porque ele é um cara mais descontraído, um cara sempre mais alegre, diferente dos jogadores europeus, que são mais fechados. Então, a partir do momento que tem um brasileiro na equipe, ele é um cara que traz alegria o tempo todo, né? Pela maneira de jogar, pela maneira de se conduzir, de ser boa praça com todo mundo. Vamos lá. Então, eu sempre falo que eu sou um felizardo porque, cara, eu saio de Santa Cruz do Sul e tenho a felicidade, pelo meu trabalho, de viver 2 temporadas, 2 anos e meio em Mônaco, né? Acabo retornando só porque o Inter me comprou. O Inter me vende pro Mônaco e me compra novamente. E nos conta, quem era a equipe do Mônaco naquela época? Eram os jogadores que tu jogou lá, que tu lembra? Quando eu joguei lá, o jogador assim mais expressivo tinha alguns, tá? Tinha o goleiro Flávio Roma, que era um italiano que jogou na seleção. Tinha o centroavante Jan Koller, da República Tcheca, de 2,5 metros. Era gigantesco. Tinha o Yaya Touré, que depois jogou no Barcelona. Ah, mas esse aí jogou bola. Então, o nosso time era um time muito bom. Esse aí tem um assim. filho que joga atualmente, não tem? Então, era um time muito bom. Cara, eu tava falando Mônaco. Mônaco é um lugar, tipo, aonde a nata do mundo em dinheiro, ela se concentra ali em Mônaco, né? Porque... Eu te falar a verdade, os 2 anos e meio que eu morei, às vezes eu não via os meus vizinhos, porque os caras acabam vivendo em Mônaco ou para deixar o dinheiro em Mônaco, por ser paraíso fiscal, e aí tem uma quantia que tu precisa deixar lá ou ter uma empresa para poder viver em Mônaco. Eu tenho uma filha, Monegasque, que nasceu em Mônaco, então isso é um privilégio muito grande. Mônaco, como a gente falou, é paraíso fiscal, então... E a tua filha tem o passaporte da Comunidade Europeia. Ela não entra na fila. Ela passa direto. E aí, tu sabe que Mônaco, a França, no modo geral, tu paga 40% de imposto. Mônaco, tu não paga nada e tu é reembolsado ainda com medicamentos, consultas, escolas. Tu é reembolsado 40% do que tu paga com esse valor. Então, cara, tem o Grande Prêmio da Fórmula 1, que é um glamour também à parte, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar lá próximo. Então, cara, é um mundo à parte, Mônaco, sem dúvida nenhuma. Tive o prazer de conversar, de estar perto do Príncipe Albert, das princesas Stephanie e Caroline. Então, é um lugar incrível, um lugar onde eu tive a felicidade de viver com a minha família e dar essa qualidade de vida. Mas e tu, quando a gente muitas vezes se muda de um lugar para outro e para um lugar que é uma melhor condição, um apartamento, o cara se muda para um apartamento maior, numa zona melhor, no início o cara entra meio, né? Demora um tempo para se adaptar.
Como é que foi essa tua adaptação? Tu chegou, assim, numa postura mais introspectiva ou tu chegou dizendo, não, se eu fui contratado pelo clube é porque eu tenho a mesma condição com qualquer jogador aqui e emendando, que é o que eu quero saber. Tá, tem toda essa questão de Mônaco, do glamour, dos jogadores estrangeiros, vários jogadores que provavelmente tu via pela televisão e depois tu tá jogando contra o cara. E aí termina tudo e sai daqui que na minha área ninguém brinca e já deixou de ser o Yaya Touré, já deixou de ser e passou a ser um João, como dizia o Garrincha, ou esse receio, esse respeito ficam? Não, eu acho que pra mim já foi, quando eu saio do Guarani de Venâncio pra ir pro Inter, ali já é uma mudança drástica, já é uma mudança gigantesca. E aí eu sabia que era grande oportunidade para mim, então eu sempre colocava etapas na minha vida que eu não podia perder a oportunidade. Eu tinha que ser o mesmo cara, eu tinha que, na hora que eu estivesse dentro de campo em treinamento, eu tinha que manter a mesma postura. E quem era o treinador lá na época do Monaco? Eu peguei lá o Ricardo Gomes, o brasileiro. Ah, o Ricardo Gomes, zagueiro. Ricardo Gomes, zagueiro, Aí eu peguei ele lá. E aí, então sempre cheguei com muita personalidade, assim. Mas sabe que eu acho encantador isso, o esporte, né, Murilo? Porque tu sai do interior do estado do Rio Grande do Sul, vem para a capital, já sentiu a diferença de um clube grande para um menor, vai para um lugar maravilhoso. Mônaco deve ser... já passei por lá, mas nunca vivi ali aquele dia a dia. A Riviera Francesa. Deve ser realmente encantador isso, né? Sim, na beira do Mediterrâneo. Tem que ter uma estrutura muito boa para não ceder, não perder essas coisas todas. Sabe, essa é uma das coisas que eu quero trazer para o dia de hoje, Bolívar, pela tua experiência. Eu fico muito assim, sabe? Eu sou colado, eu vou lá, eu vou a jogos, sou torcedor. E não vejo ninguém, a gurizada quase ninguém conseguir sair do infanto juvenil, do juvenil, ascender para um profissional. Né? A dificuldade está muito grande. Não sei o que está acontecendo, se é mal escolhido, mal selecionado, mal encaminhado. Nós estamos procurando, porque eu tenho dito aqui nesse programa, e muitas vezes criticado pelos meus colegas aqui, que eu acho que nós precisamos de gestão, nós precisamos de organização, nós precisamos de planejamento, coisa que realmente não encontramos. E como não temos dinheiro, o que acontece? Nós ficamos abaixo do Rio de São Paulo. Então, essa é uma das coisas que eu acho que... Eu sei que tu está... a tua carreira agora como treinador, organizador, porque tu já conheceu o futebol. Como é que a gente poderia mudar esse estado de coisas que me preocupa tanto no estado, que está longe, que o estado fica lá no fim do Brasil, aqui no sul do Brasil, com uma condição financeira menor que Rio e São Paulo, mas nós precisamos fazer o que muitos antecedentes nossos, ou seja, dirigentes, fizeram times competentes, competitivos, com condições de, inclusive, ser campeão brasileiro, como 2 vezes, e campeão do mundo, como o Internacional foi, FIFA, não como o Grêmio foi, que foi o falso campeão do mundo. Nós somos o primeiro. Então, eu sempre falo, né? Eu acho que nem no futebol, tá? A gente vive hoje num mundo muito digital, num mundo onde tudo é mais fácil, literalmente tudo é mais fácil. A gente até brincou da questão ali de procurar no Google as coisas, pegar o telefone. Cara, tudo tu tinha que correr atrás. Hoje em dia, o jogador de sub-17, sub-20, vai o juvenil lá. O jogador tem um assessor, o jogador tem um patrocínio de chuteira, o jogador tem um empresário, e o jogador hoje, nessa categoria, ele já ganha uma faixa de 40, 50 mil. Para tu ver o nível que se encontra hoje. Então, nós estamos falando, um menino de 15, 16 anos, 17 no máximo, ganhando 40, 50 mil. Esse menino, ele chega com 22, 23 anos, ele já está com tanto dinheiro que ele fala assim, cara, eu não preciso mais correr atrás. Qual que é a minha ambição de jogar fora do país? Se aqui eu tenho... Cara, a gente hoje no Brasil tem jogadores que ganham melhor do que ganham na Europa. A gente vê tanto no Grêmio quanto no Inter. A gente vê salários de jogadores aí chegando na casa de 2 milhões, cara. Não, esses tempos, ô Bolívar, vou te contar. Nós estávamos no estádio e aí a gente começou a olhar pro banco.
né? E aí a gente diz assim, o que ganha menos ali no banco... Ganha mais do que eu vou trabalhar a vida inteira. Isso, entende? Então a gente diz assim, olha aqui, no banco ali, isso aí que o Jefferson falou. E os que estavam jogando, o salário dos caras era tudo 100, 200 mil por baixo. Não, por baixo. Por 100, baixo. 200 está sendo Não, modesto. E tu vê o seguinte, e caras que não são grandes jogadores. Então vou pegar aí agora, atualizando um pouco a nossa conversa, né? Pega o plantel do Grêmio, é 23 milhões por mês. 23 milhões por mês, né? Aí que eu digo que tem uns empresários aí que são mágicos, né? Esse Pablo aí que botou esse TT aí no Grêmio, né? Esse é um grande artista, né? Esse cara merece um prêmio, né? Porque o coitado do TT não joga nada. O Renato tinha razão, né? Eu digo hoje que o TT é um lelê. Calma. Então, não joga nada. Eu tenho muita dificuldade com as unanimidades. E às vezes pega um TT, pode ser que ele não jogue nada e não consiga jogar, e daqui a pouco, como a gente já viu outros jogadores promissores, e tem uma série de, não digo nem de problemas, mas de condições que daqui a pouco levam o jogador a não jogar nada. Mas quantas reviravoltas de carreira o futebol e o esporte, e a vida já nos mostrou, de jogador que era taxado como não joga nada, King Naldo, recentemente. Sim, e foi aí escolhido o melhor lateral craque, do campeonato. E daqui a pouco o contrário, o cara é o craque, e aí ele vem, agora, vai indo, e quando Bolívar, ele termina... que teve ali no campo, é isso que o Jefferson está falando, tem umas coisas que não dá pra entender. Tinha um coitado de um outro lateral aqui, coitado do cara, um tal de Mike. Agora tá no Novo Horizontino jogando um monte. Aqui não deixavam o cara jogar. Aqui em Porto Alegre é fogo jogar futebol. Mas a gente sabe que vestir a camisa do Novo Horizontino e a do Grêmio e do Inter tem um peso diferente, muito grande. E voltando um pouquinho da questão de gestão, é por isso que eu falo. Hoje em dia, se perdeu os valores dos meninos. A gente vê isso no dia a dia. Pai e mãe com filhos, um tratamento, uma coisa que a gente não, sabe, que tu não aceita. E aí, quando tu tá dentro de um clube de futebol, o jogador, por vezes, a grande maioria, se acha no direito de tudo. O jogador de futebol. Porque ele vive dentro de uma bolha, protegido, e ele acha que ele tem o poder de tudo. E a grande maioria acha que, de repente, pode comprar o mundo. E aí as coisas não funcionam. Por isso que os meninos, eles estão crescendo errado. Eles crescem errado porque eles são bajulados o tempo todo. Aí pega um diretor lá que não sabe nada de futebol. Ah, não, esse menino é craque, é não sei o quê. E fica enchendo a bola do menino. Não, mas é que daqui a pouco esse menino nem no profissional ele não chega. Pois é, mas sabe qual é? Aí tem uma diferença. Eu vou te dar um exemplo. Há uns 20 anos atrás, o Inter era o clube que mais vendia jogador de futebol no Brasil. Chegou a vender 500 milhões, né? Hoje o Inter está lá embaixo. Ele perdeu essa capacidade, né? E os outros clubes avançaram, né? O Flamengo, o Palmeiras, entendeu? Então o que aconteceu? Não aproveitaram aquela época de ouro que o Inter teve. Eu me lembro que o Inter, e ainda vende, agora mesmo vendeu 2 ou 3 ano passado, muito bem vendidos. Vamos parar. O que está faltando é gestão. E outra questão também, Bolívar. Um jogador de futebol hoje, ele é uma empresa. Porque o que esses guri ganham, eles ganham mais do que muitas empresas. Sim. Só que eles não têm noção do dinheiro, do investimento. Por exemplo, ao contrário do Bayern de Munique. No Bayern de Munique, se tu citar, vamos pegar toda aquela lista daqueles craques, o Bayern de Munique, aqueles caras famosos todos lá que a gente conheceu da seleção alemã, os caras todos são executivos. Eles preparam os caras, Fossari, como grandes do que eles são, e nós aqui não. Mas a gente tem aqui, se tu for parar pra pensar, eu sempre cito e dou esse exemplo, para que melhor gestora do que a Leila Pereira do Palmeiras? Que é uma mulher que ela tem o poder, ela não depende de ninguém. O grande problema da dupla Grenal é que é muito índio para uma tribo só. Muito cacique, não pode. Tem que ter uma pessoa que comanda, e a Leila Pereira, ela bate no peito e fala, quem manda sou eu.
E manda. E teve jogadores que tentaram, eu quero renovar o contrato, eu preciso um aumento. Ela fala assim, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Ou tu continua com a mesma coisa, se tu não quiser, a gente rescinde aqui, pago tudo que eu te devo e tá tudo certo. E ela renovou, né? Tu vê, olha o plantel do Palmeiras, como eles renovam. Tu E viu? Mudou quantos tudo. anos o Palmeiras está chegando em todas as decisões e está sendo campeão? Agora, Pela gestão. É que, na realidade, precisa se conhecer primeiro. O que acontece, tanto o Grêmio quanto o Internacional, colocam presidente, diretores, porque são torcedores, isso não são pode. fanáticos, são políticos, mas não entende nada. Eu não posso... Não tem capacidade eu não posso aceitar. gestora, Eu não né? gosto muito de colocar valores para profissional nenhum. Mas nós tivemos um exemplo há pouco do próprio Vitinho. Aí começou que queriam comprar ele, que não sei o que mais. Pô, me disseram que está ganhando mais de 1 milhão por mês. Ele não tem futebol. O Borré, como é que conseguiu vir com 2 milhões por mês? Então Mas isso agora... aí quebra qualquer possibilidade de organização. Tem que ter muito, ou seja, a pessoa tem que entender, tem que saber o potencial e como extrair daquela pessoa o máximo que ela pode. Tá, mas nós vem a minha temos pessoas pergunta. curiosas, com curiosidade e não com capacidade administrativa. Mas vem a minha pergunta, que eu me faço há muito tempo e talvez o Bolívar saiba, se não a informação completa, mas a luz do fim do túnel. Os jogadores realmente ganham no bolso isso que é dito? Porque eu imagino que se os jogadores ganhassem integralmente essas cifras que são faladas, a gente ia ter engarrafamento de Ferrari em Porto Alegre, e não é o que a gente vê. E muitas vezes, se observa, o jogador até se surpreende com, às vezes, um padrão de vida mais modesto do que se imagina. Não, ganha. Ganha, E eu não tô falando só salário do clube, tá? O jogador ganha valores em marca esportiva, contrato, que são absurdos. Ganha no direito de imagem, que é quando ele tem as aparições nos jogos, isso ele ganha. Ele ganha na venda, se ele é vendido, ele ganha também. Cara, é muita coisa, é muito. Eu só gostaria de completar... Então vamos comprar Jefferson. Ferrari aí pra engarrafar. Jefferson, Não, mas eu só aqui, ó, gostaria... vai no treino do Alô, Inter e eu só do Grêmio gostaria pra de ver. completar, para não ser injusto. Sim, senhor. Eu coloquei pessoas, eu não gosto muito, coloquei pessoas com o nome, o Borré, Vitinho, são pessoas muito esforçadas. O Borré é um cara extremamente esforçado. Muito. Ele vai, ele volta, ele faz o que ele pode. E é um cara, assim, em termos de entrega, ele entrega total o que ele pode. Só o que ele pode não é aquilo que o Internacional precisa e esperava dele. O Vitinho também. O Vitinho faz a lateral, faz o ataque. São pessoas extremamente esforçadas, extremamente, assim, empenhadas, comprometido. Então, eu gostaria de só fazer essa justiça, porque eu tenho visto no campo, eles, olha, eles dão tudo que pode. Meus queridos. Mas só que a capacidade de entrega deles é muito aquém do que realmente precisamos. Meus queridíssimos... Ou que as informações ou a propaganda veio antes disso. Né? Meus queridíssimos Dr. Fossari e Dr. Nogueira, me sopraram no ponto eletrônico que o Bolívar é um grande entendedor de táticas, esquemas táticos. E eu acho que esse é um assunto que a gente devia, de novo, explorá-lo no bom sentido, para fazer 2 em 1. Primeiro, quantos % do desempenho do jogador dependem da parte física, da qualidade técnica e do conhecimento de tática? E aproveitando... se fala muito no treinador estudioso, e a gente ouve entrevistas, por exemplo, como a do Luiz Castro, ou como a do próprio Roger Machado, em que se colocam terminologias do corredor e etc., e faz isso, faz aquilo. Quando o treinador vai passar o esquema tático para o grupo, ele passa integralmente do mesmo jeito, ou ele tem que fazer uma customização baseada esse aqui, se eu explicar tudo isso aqui para ele, ele não vai entender, vai se complicar e não vai fazer nada. Esse aqui tem um conhecimento de tática absurdo, provavelmente, se quiser, vai ser um grande treinador. Então, para esse aqui, eu vou passar tudo, como é que a gente tem que jogar.
como em qualquer segmento, cara. Tem uns que tem o QI mais avançado, outros muito mais baixo em entendimento. Mas nessa questão do próprio Roger, o Tite também usa muitos essas nomenclaturas diferentes para jogadores. Mas o Tite é chato, Mas né? mais para entrevista, esses caras. Para entrevista, tá? No dia a dia ali, para passar para os jogadores, eles falam a linguagem dos jogadores. É fazer o facão. É isso aí, é o pra explicar caranguejo. dessa maneira. E aí, quando ele vai para a coletiva que ele tem que explicar, Claro. ele vai falar de uma língua dos jogadores e vai para a imprensa para passar aquilo, porque a gente sempre fala, a imprensa, os caras quando vão entrevistar, eles não entram muito nessa questão tática, porque eles não têm esse entendimento. Não tem, né? Eu vejo esse do Inter hoje muito estudioso. Esse do Inter, na verdade, ele tá extraindo o que tem dentro das suas condições. Ele é um cara que gosta de jogar de uma maneira diferente do que ele tá jogando hoje. Mas é o que ele tem, né? Aí o que ele fez? Ele teve que se readaptar, trazer o Inter num bloco médio, baixo e ser um time reativo. O que é um time reativo? Um time que defende, espera o adversário te atacar e tu sai no contra-ataque. Foi o gol de ontem. O gol contra o Corinthians. Então, ele acaba sendo um técnico que usa muitas variações dentro do jogo com os próprios jogadores. Com o que ele tem, né? Hoje, se a gente fosse falar, qual treinador teria coragem de tirar o teu capitão e o teu camisa 10 e colocar ele no banco? É, o Alan Patrick. Hoje né? em dia. Olha, ele foi... O Pesolano tá... Tu tá entendendo? A partir do momento que ele faz isso, ele tem a condição de tirar qualquer jogador. Ele tem a condição de tirar qualquer jogador e ele sabe que isso é uma condição que, tipo, cara, eu vou impor isso com o capitão do time, porque, na verdade, ele gosta de um time mais competitivo e o Alan Patrick já não tá num bom momento. Ele é um grande jogador, mas não tá num bom momento e ele não tá conseguindo entregar. Então, o treinador acaba optando. O do Grêmio, um cara que tem também os jogadores que tem as contratações melhores do que a do Inter, tem uma grana melhor para poder investir, mas ainda não conseguiu jogar. O Inter também, o Inter não conseguiu jogar dentro do Beira-Rio. Essa maneira, essa proposta dele de atuar, é uma maneira que compensa fora de casa. Lógico, ele joga do contra-ataque, Quem joga no né? contra... Em casa, tu acha que a torcida vai esperar que o Inter fique atrás para jogar no contra-ataque? A torcida não vai esperar. A torcida quer que o Inter agride. E a partir do momento que o Inter faz isso, o Inter não consegue. Sim, e aí o Inter é surpreendido. Essa é a vantagem do Grenal. Porque a torcida do Inter... Agora, diga-se de passagem que as duas torcidas... Olha, tem que elogiar essas duas torcidas. Porque o que elas aguentam com esses dois times... Não olha, é eles são, esses torcedores dos dois merecem assim. Agora, o que eu vejo? O Grêmio paga uma fortuna pelo TT... O coitado do português se vê obrigado a escalar. Até que agora ele tirou do time. Mas aí ele bota e não consegue. E o grande problema, que agora, já que tu entrou nessa parte tática, que esses dias nós estávamos discutindo aquela seleção alemã que tocou 7 no Brasil e não tocou 10, porque eles tiraram o pé. Então o que eles tinham? Vamos nos ajudar aqui. Toni Kroos e o Schweinsteiger aqui na frente da zaga. E aqui o Thomas Miller. Que esse Thomas Miller que jogou. Quem é esse Thomas Miller? Esses caras aqui são agora um novo termo que eu não conhecia. Tu que vai nos dar uma aula aqui. O todo-campista. Todo-campista. É, né? É o que o Grêmio não tem. Né? O todo-campista. É o cara que vê os espaços do campo e joga o campo inteiro. Olha o Marçal Freitas, esse que o Palmeiras trouxe do Botafogo. Uhum. Esse é um todo-campista. O Danilo, que é do Botafogo, que está na seleção, esse é um todo-campista. Esse é o novo futebol. Porque a gente fala assim, o Grêmio não tem um armador. Que não... agora, doutor Nogueira, eu vou emendar na sua pergunta o seguinte. Tem que ter o todo-campista. E vou emendar a pergunta se realmente houveram todas as inovações táticas. Porque o todo-campista já se falava em 74 da Laranja Mecânica. Não, não precisa ir tão longe com a Laranja Mecânica. Realmente, a Laranja Mecânica foi a revolução. Eram todos campistas. Mas aqui em Porto Alegre eu sou gremista. Mas o time que eu melhor vi jogar em toda a minha vida
Paulo Roberto Falcão e Paulo César Carpegiani. Aí é prateleira, aí é uma covardia, né? Esses eram todo campista, né? Era ou não era? Esse cara era um craque, Não. né? Era um craque, eles eram diferentes, avançados na época deles. Esses caras hoje, eles jogavam com o pé nas costas, né? Esses eram todo campista, né? Esses aí faziam a função, essa que tu comentou, que hoje em dia, se a gente for pegar, tu não encontra. O jogador brasileiro não consegue ter a mentalidade para poder fazer isso dentro de campo. O jogador hoje, ele é muito individualista, ele não pensa numa equipe no modo geral. A gente fala desses jogadores, todo campista, são caras que às vezes jogam sem bola. O que é o jogar sem bola? É o cara que abre espaço para os companheiros para poder fazer uma infiltração, para poder ocupar aquele espaço de campo. Então, são jogadores com um QI mais avançado. Então, hoje em dia, é difícil. Hoje, quando a gente falou antes na pergunta ali da questão física, tática, dos caras, a porcentagem, hoje, o futebol de hoje, ele é 80% a questão física, cara. 20% a parte técnica. Hoje é difícil a gente ver jogadores com qualidade técnica fazendo a diferença. Hoje não tem mais. Tu que jogou na França, Mônaco é um principado colado dentro da França, né? O que os franceses fizeram? Os franceses passaram uma época, né? Agora a Itália está passando por isso, é a terceira Copa do Mundo que a Itália não vai. Eles criaram uma escola, né, de futebol, né, de preparação das bases. Tu vê que hoje a França tem 3 seleções, se nós vamos pegar. Né? Por quê? Mas eles têm uma escola de futebol. E tu vê que eles estão numa prateleira, quando a gente viu agora esse jogo... Candidata vai ser campeã agora, na próxima Copa. Mas tu olhou, né? Brasil e França, eles estão noutra prateleira. Meu Deus. Tu viu a diferença, né? Eles estão noutra prateleira. E eles jogaram com o time 2 deles contra a Colômbia e foi a mesma coisa. Foi o mesmo nível. Por quê? Porque é uma escola de futebol. É que tem a preparação, tem o entendimento, tem as gerações que vão mudando. E são jogadores ali, se a gente for... Eles têm esse time para mais 1 ou 2 Copas ainda. Então, com certeza é uma fortíssima candidata aí, porque, cara, eles conseguiram fazer o 2º gol no Brasil com um jogador a menos, saindo, tocando lá de trás. Chegaram até o gol do Brasil. Então, tu vê a diferença num jogo que, tipo, parecia profissional jogando contra sub-20. É um absurdo. Bom, pessoal, infelizmente nós estamos nos encaminhando para o fim do programa. Eu também adorei o programa. Bolívar, queria que tu dissesse para nós quais têm sido as tuas atividades atualmente, além de ir lá bater boca com o Luiz Mário e com o Magrão. Cara, eu e o Edilson, a gente tem um projeto social que se chama Legends Futebol Clube, né? A gente reúne as lendas da dupla Grenal e viaja pelo Brasil para fazer jogos de exibição, né? E a gente sempre tem esse cunho social de cobrar 1 quilo de alimento, destinar para uma instituição da cidade. E a gente faz isso uma vez ao mês sempre. A gente viaja o Brasil todo, mas agora a gente está dando uma prioridade muito grande para o Rio Grande do Sul, né? Por ser aqui a nossa terra, por saber que a gente passou por uma situação horrível de enchente, então a gente ajuda muita gente ainda. Então a gente acaba fazendo esses tipos de eventos, né? Para poder ajudar muita gente. E um programa também que eu tenho junto com o Alexandre Ernest, com o Glauco Paza, com a Alê Dornelles e com o Diego Brião, que se chama Intervenção, né? Que fala sobre Inter, que a gente analisa os jogos do Internacional, fala sobre Inter de domingo a quinta sempre, das 8 às 21h30, na Masper TV. Então tá sendo muito legal, cara. Tô conseguindo aproveitar muito a minha família, muito, né? O meu filho já tem 25 anos, já mora com a noiva dele, mas a nossa filha de 18 ainda tá fazendo um curso de medicina e a gente olha aí, ela parabéns, sempre, parabéns. Sempre Qual faculdade que ela tá? Não, ela tá fazendo o Remédio, que é uma preparação, certo. o curso preparatório para poder fazer depois a faculdade. Então, a gente acompanha ela e vai ser sempre, né? Ela tem 18 hoje, mas o pai, principalmente com a filha mulher, quer estar sempre perto, né? E recuperar o tempo perdido que eu vivi esses 20 anos aí como atleta. E parte de treinador, tu tivesse experiência e tal, quer te manter, quer voltar a treinar em campo,
de repente não agora, porque está nessa fase de transição e daqui a pouco mais para o futuro, quer te afastar da vida do futebol, como também já tiveram outros ex-craques aqui que disseram, não, nem de brincadeira mais. De treinador, eu acho que não, né? Eu vivi 7 anos aí, foram bem bacanas, mas eu acabei optando pela questão da família, por estar distante novamente, isso pesou muito. Quem saiba, mais pra frente, aí a questão de repente, o coordenador, principalmente nessa questão de base, que eu acho que é uma questão que precisa ter ex-atletas. Eu não estou dizendo que não tem que ter os acadêmicos trabalhando, mas precisa ter um ex-atleta, porque esse jogador, como eu falei, que às vezes ele é sem limite, a partir do momento que ele vê um ídolo ali, ele vai ter o respeito. Perfeito. Tu vai falar as coisas, ele vai ouvir, e é assim que você consegue ter uma conduta desses atletas. Porque, cara, a galinha dos ovos de ouro é as bases dos clubes, tanto de Grêmio quanto Inter. E é ali que você precisa moldar esses jogadores para o Inter poder ter receita, para o ativo do clube, para poder... Porque ainda é o que salva, né? Porque o Inter vendeu 2 jogadores agora há pouco, muito bem vendido. Mas como tu estava comentando antes, a questão... Cara, o Inter vendia 2, 3 jogadores. E era tudo atacante. Tudo cara caro, né? Jogadores caros sempre. O Inter era o clube que mais vendia, né? No Brasil. Eu me lembro que hoje... Vamos lá, Pato, Nilmar, Rafael Sobis... Pelo amor de Deus. Vai. Mas outra Damião. coisa que não ficou clara aqui, que a gente pulou, hoje os clubes têm um departamento, como é que é esse que observa o cara, que o cara deu 2, 3 chutes? Analista de desempenho. Pois é, eu acho muito engraçado que todos os clubes têm esse departamento aí, gastam uma fortuna com esses caras, e quando vão contrata essas nabas aí. Aí eu quero que tu fale sobre esse departamento. Agora, te botei numa saia Não, mas isso tem um analista de desempenho, que é o cara que observa os jogos e faz o scout ali sobre quantos passes certos, passes errados, quantas bolas o cara roubou no jogo. Mas esse é o analista de mercado que eles falam. Que ele tem uma lista e ele faz um mapeamento de vamos lá, goleiro. Ele seleciona 4 goleiros, um numa prateleira, um cara mais caro, um médio, de repente, se tu não tem um orçamento muito alto, um outro valor. Então, ele faz em todas as posições isso. Claro que ele passa essa lista pro treinador, e o treinador, cara, eu quero esse, mas esse a gente não tem o dinheiro, na questão do Inter. Então, a gente tem que pegar da prateleira 2 ou 3 ali, que daqui a pouco não é o nível que a gente estava esperando. O mais caro lá, o melhor é o mais caro, mas o mais caro hoje, o Inter não consegue contratar. É questão de formação, né? Aí que tu falou, tem que ter um quadro, uma equipe, uma condição de formar essa gurizada, ver o potencial que tem, construir uma personalidade em cima disso. Personalidade quer dizer com garra, com vontade, com tesão. Que se perdeu, né? Como vencedor. Que se perdeu muito, né, Bolívar? Prezados, passo as mãos do Bolívar, que baita satisfação poder falar com ele, conhecê-lo, apertar a mão, tirar uma foto, tietar. Grande satisfação, baita programa. Infelizmente, em 1 hora a gente não consegue esgotar todas aquelas perguntas que talvez vocês quisessem fazer, mas fizemos o nosso máximo, não é, pessoal? Entregamos o máximo, né? A lembrancinha, legal. ela é singela, mas ela é feita com muito carinho, em nome da nossa produção, da Cláudia Fleury, e em nome do nosso eterno presidente do sindicato, Dr. Marcelo Matias, sem o qual não existiria este programa. Muito obrigado. E vem cá, ô Bolívar, e espero que em breve tu tenha a honra de estar aqui sendo entrevistado pela tua filha. Como é o nome da tua filha? Victória. Doutora aí, Vitória. A Monegasque. A Monegasque. Que orgulho, hein? Que legal, com certeza. Esperamos aí... Eu até vou buscar ela agora, então... Diz pra ela que o pessoal do Sindicato Médico aqui vai preparar, estamos lutando para que ela tenha bons momentos. Amém. Porque a nossa medicina, nós estamos numa situação também... Vamos sim, com Mas certeza. Estamos com o sindicato aqui para ajudá-la. Inclusive, a gente tem um núcleo de acadêmicos de medicina aqui no sindicato, que é fortíssimo,
que é atuante, que é protagonista na questão do trote solidário. A gente estava conversando hoje, me atrasei um pouco para começar o programa, porque a gente foi visitar o Banco de Alimentos do Estado, que é uma entidade muito parceira nossa. E Dr. Fossari, Dr. Nogueira e Bolívar, nesses 15 anos, já foram nutridas mais de 1 milhão de pessoas e já foram coletadas mais de 500 toneladas de alimento, tudo por causa do trote solidário, onde tem um protagonismo do sindicato. Então, a Victória, quando tiver como acadêmico de medicina, vai ser muito bem-vinda aqui no núcleo acadêmico do Simers. Com certeza, obrigado pelo carinho, com certeza. Ela vai amar, já vou falar para ela isso. E a gente se despede de vocês, que são a razão principal deste programa e que nos dão o prazer, mas principalmente a honra de compartilhar essa 1 horinha da sua vida, vendo aqui nós entrevistarmos esses grandes ídolos que passaram pelos gramados e que continuam ativos aí entre todos nós. Esperamos vocês em mais um Sala de Prescrição.